E aí, gente, tudo bem? Vamos falar mais um pouquinho sobre natação e atividade física. Chegando o Natal, chegando as festas, logo logo muita gente vai viajar e entre essas pessoas que viajam, com certeza tem alunos de natação, né? E os alunos de natação viajando vão se afastar das aulas. E com isso vão se afastar dos estímulos que estão sendo dados e isso pode trazer perdas no processo. Não é mesmo? Vamos lembrar que em todo o processo, você suspender aquela estimulação toda que está acontecendo ao longo das aulas, 2, 3 vezes por semana, 45, 50 minutos de aula, você suspende essas aulas por 2, 3 semanas, até mais, você vai ter perdas disso. Aquelas habilidades que não estavam suficientemente fixadas, elas vão refluir. Muita coisa que o aluno mal estava conseguindo fazer, ele vai deixar de conseguir fazer, né? Habilidades que já estavam dominadas podem ficar mais inseguras e tal. Então sempre vai haver algum tipo de perda. Então já que estamos fazendo, né, esse investimento todo, o aluno está fazendo esse investimento econômico, investimento logístico, investimento emocional, vencendo o medo, essa coisa toda, o ideal seria que nessas férias, sem prejuízo das suas viagens, ele minimizasse essas perdas, né? Para voltar quase do mesmo jeito que estava antes de sair de férias. Pensa, não é isso? Então, vamos falar um pouquinho a respeito disso. Primeiro, eu queria caracterizar quem é o aluno para quem é o aluno que eu estou falando, né? Eu estou falando para um aluno com poucos meses de aula, evidente. O aluno que é aluno adulto, mas já é um aluno com anos de aula, já domina 2, 3 nados, ele não precisa disso, ele pode gozar as férias de maneira muito mais informal. Eu estou falando de alunos adultos com 4 a 6 meses de aula, né? Então ele está numa fase ainda bem inicial de aquisição das habilidades básicas. E isso se ele não for aquafóbico, porque se ele for aquafóbico ele pode ter até mais, pode ter 8, 10 meses de aula, que ele ainda está na fase de aquisição das habilidades básicas, e o interessante seria que ele mantivesse um certo nível de estimulação também. E além disso, eu estou falando de alunos que vão para locais onde tem uma piscina, né? Mar, depois eu vou falar sobre mar. Mas vamos falar sobre piscina. Então ele tem que ir para uma casa que tem piscina, para uma pousada, para um hotel, para uma colônia de férias, um lugar onde tem a piscina. E piscina onde tem a parte rasa. 1,40 m até 1,60 m. Ele precisa ter essas duas coisas, né? Precisa ser um aluno iniciante que tem essa piscina. Se o aluno tiver isso, ele pode tentar empreender algum trabalho de manutenção de estimulação. E como é que a gente faz esse tipo de coisa? Eu acho que o principal é você ter um bom acompanhante, um acompanhante que vá te ajudar nisso. O adulto inseguro, iniciante, sozinho, não deve se aventurar. Eu acho que precisa ter alguém que vá junto, né? O marido, o filho mais velho, um adulto, né? Um aluno adulto, ou uma amiga, né? Alguém assim. Precisa ter uma pessoa que vá junto, que vá ser o seu professor temporário nesses momentos de férias, ou uma pessoa que esteja lá. Quais são as características? Vamos falar disso. Precisa ser um aluno, primeiro precisa ser um aluno adulto. Adulto ou quase isso, né? Tem que ser uma pessoa grande, responsável, com força suficiente para te dar uma ajuda se você precisar, que entenda a responsabilidade da coisa. Não estou falando de crianças e adolescentes, estou falando de um adulto. Segunda coisa, o ideal seria que ele fosse proficiente em natação, né? Ele não pode estar tão inseguro quanto você, não pode. O ideal é que ele seja proficiente em natação, né? Depois ele tem que ser um cara tranquilo, não pode ser um cara também ansioso demais, estressado, né, que vai te cobrar, essas coisas todas. Tem que ser um cara bem tranquilo, que está lá para te dar uma ajuda, num trabalho de reforço das habilidades já abordadas em aula. Então tem que ser um cara bem light, bem tranquilo. E a quarta característica desse acompanhante professor, né, seria ele estar relativamente inteirado das aulas. Ele poderia ir lá, antes de vocês viajarem, e frequentar as suas aulas de natação do visor, ficar assistindo a sua aula, vendo como é que é aquilo que você faz, aquilo que você não faz,
como é que o professor aborda, quais são as habilidades que estão sendo abordadas, de que forma elas estão sendo abordadas. Eu sei que talvez seja muita coisa, mas vai que de repente vocês têm alguém assim, eu acho que vale a pena investir nisso, né? Eu acho que vale a pena falar disso. A segunda providência que você precisa ter, além de tentar descolar uma pessoa dessa para te acompanhar nisso, é que essa pessoa vá até o professor, você e ela, converse com o professor e explica, professor, eu vou sair de férias e tal, ele vai me dar uma ajuda, o que eu poderia fazer lá, etc. O que normalmente nós, professores, pedimos é para o aluno manter a execução de habilidades já abordadas em aula. O aluno não deve se aventurar em novas habilidades, fazer uma coisa que ele nunca fez. Se o aluno apenas fizer o que ele já está mais ou menos habituado a fazer em aula, ele já vai voltar com essas habilidades bem consolidadas, todas elas. Isso já é uma grande coisa. Ele não precisa fazer nada de novo. Ele vai fazer quase tudo que ele já faz em aula, praticamente tudo que ele já faz em aula, só que ele vai voltar com elas bem seguras, sendo feitas com poucos erros, de maneira descontraída, de maneira segura. Isso já vai ser uma grande coisa. Se ele conseguir fazer isso, isso já vai ser uma grande coisa, né? Então, genericamente, é isso. Pode ser que o seu professor faça alguma outra indicação mais específica, que não me ocorre agora, mas o que a gente pede quase sempre é isso. Agora, lá na viagem, aí vocês fazem a viagem. Lá na viagem, o ideal é que você estabeleça alguns horários para você fazer esse tipo de coisa. Não é para ficar fazendo isso a toda hora. O ideal seria num horário de clima ameno, de temperatura amena, não muito quente, um horário que tivesse pouca gente na piscina, né? Fazer uma estimulação no mesmo tamanho de uma aula, viu, gente? É 50 minutos, uma hora de estimulação, depois relaxa, como se fosse uma aula. Então é só um reforço de estimulação, é como se você tentasse dar uma continuidade nas aulas que você está tendo. A ideia é essa. Então você estabelece esse tipo de coisa. Ok? E se não tiver esse tipo de acompanhante, professor? Pode ser, se não tiver esse tipo de acompanhante. Eu recomendo da seguinte forma: seja conservador. Seja conservador. Se não dá para ter um tipo de acompanhante, seja conservador e limite-se a entrar na piscina para se refrescar, alguma recreaçãozinha, alguma coisa assim, né? E não se aventure a fazer nada assim, porque você pode se desequilibrar, pode engasgar, pode acontecer algum susto, pode aguardar alguma coisa. E aguarde a sua volta às aulas, se acontecer uma coisa dessa, né? Enfim. Outra pergunta que surge também, que eu falei, e o mar? E o mar, professor, eu não posso ir lá no mar? O mar vai depender de uma avaliação. O mar você tem que chegar, olhar assim, ele tem que estar bem calminho, tem que estar uma piscina, como a gente fala, né? Nossa, hoje o mar estava uma piscina. Se o mar tiver como uma piscina, você pode fazer isso também no mar. Pode. Lembra que então, além dessas ondulações que tem que estar bem suaves, bem fraquinhas, lembra que o piso tem que estar relativamente plano, viu, gente? Tem praias que o fundo tem umas valas assim que o mar faz, aquilo lá dificulta. Para um aluno iniciante que ainda tem seus medos, isso é uma coisa complicada de fazer. Então você fica atento e seja bem seletivo se você for fazer isso no mar. Seja bem criterioso. E se não der para fazer, como se você não conseguir arrumar um ajudante. Relaxa, né? Seja conservador, fica na sua, não faça nada, não se aventure de forma alguma e aproveita as suas férias. Deixa para retomar o processo quando voltar. E finalmente, a última pergunta que pode surgir com essa temática das férias é o seguinte: hidroginástica? Que muitos hotéis e pousadas oferecem atividade de hidroginástica, né? E hidroginástica? Eu recomendo o seguinte: assista uma aula antes de pôr o maiô e entrar lá para fazer, para não pagar nenhum mico. Você assiste uma aula e veja se as habilidades exigidas pelo professor de hidro, você percebe que são habilidades tranquilas. O lugar onde ele faz aula é um lugar tranquilo, a profundidade da piscina é boa, o que ele faz você acha que você consegue fazer? Liberado para fazer hidroginástica. Agora, se for uma coisa mais arrojada, você percebe que você
está na faixa etária dos 40, 50 e poucos anos, e a moçadinha de hidro é uma moçadinha de 20, 20 e poucos anos, faz uma aula muito energética, muito ousada, usando parte funda da piscina com aqueles cintos de flutuação. Eu já vi acontecer isso, né? Se acontecer alguma coisa dessa, aí você deixa quieto também, né? Deixa quieto. Ou seja, essas coisas que eu falei aqui todas hoje nesse vídeo foram para você, se acontecer todas essas condições, você poder minimizar o prejuízo. Aí você vai falar, pô, professor, mas isso o senhor está falando para muito pouca gente, né? Bom, depois de quase 500 vídeos, eu agora começo a falar também para pequenos nichos, para pequenos grupos, né? Eu falo sempre para muita gente, mas eu estou falando, se você se encaixar nessas condições todas que eu falei aqui e puder fazer isso que eu falei, seu professor de natação vai te agradecer. Tá bom? Então por hoje era isso. Se você gostou, deixa um like aqui, curte, compartilhe, comente, interajam sempre, gente. Quanto mais vocês interagem, nem que seja para falar gostei, não gostei, faltou coisa, qualquer interação que você, um joinha, qualquer interação que vocês fazem, o algoritmo do YouTube lê como engajamento e aí manda sempre vídeos para você e para outras pessoas. Ele sente que o engajamento é bom, ele manda para um monte de gente. Então, fiquem sempre com a gente, interajam conosco aqui. E vocês, meus colegas profissionais de educação física, esqueci alguma coisa? Vocês têm alguma outra dica para dar? Deixa aqui, as pessoas que vão assistir esse vídeo querem ver também, né? Mais alguma outra coisa, mais alguma dica, de repente? Eu procurei reunir as principais aqui, mas deixem aqui as suas dicas. E continue mandando para cá, como sempre, as suas sugestões, porque aqui nesse canal as melhores viram vídeo.